Hoje nós vamos falar as mentiras que te contam sobre o autismo. Então fica comigo que eu vou decifrar isso daí com vocês. Seja muito bem-vinda no nosso Visão de Mulher. No Visão de Mulher, nós sempre pontuamos os 3 pilares, que é enxergar mais longe, quebrar barreiras e superar os nossos limites. E o tema do autismo está envolvendo tudo isso. Como vocês já sabem, e quem não sabe, eu vou me apresentar aqui. Eu sou a Francine Lira e eu sou mãe de uma criança autista, hoje com 10 anos, diagnosticada desde os 2 anos. Então, existem muitas mentiras, muitos fatos que falam que, de fato, não existe e vamos quebrar aqui essas barreiras e vamos quebrar esses tabus aqui que não existe essas mentiras que te falam. A primeira é, autismo tem cura? Não. Autismo não é doença. Então, para você ser curado de algo, você tem que estar doente. Autismo não é doença. Então, ele não tem cura. Ele é uma condição neurológica que o seu filho ou você possa vir a ter. Então, não existe isso. Eu vou orar, quem é muito religioso, vou orar pela cura. Pessoal, tira isso da mente de vocês, porque não existe a cura. Existe, sim, tratamento para que o seu desenvolvimento venha a ser alto e o autista ele consiga viver uma vida normal. É ruim falar o normal? Sim, mas é o que todo mundo fala e se eu não falar outra linguagem, você não vai entender. Então, o autista, ele sim tem um tratamento para que seja minimizado ao máximo tudo que ele hoje agrega em termos de convivência, de comportamento, das partes de socialização. Então, isso existem as terapias que vão minimizar e o autista ele vai conseguir levar a sua vida normal. Ele vai ser autofuncional. Então, quando a gente fala que um autista, ele está levando, ele está conduzindo, ele está sendo autofuncional. O que é ser um autofuncional? É a pessoa que consegue fazer as suas necessidades sozinha, como escovar o dente, tomar banho, comer. Então, isso é um autista funcional. Então, não existe cura. Sim, tratamento. Tratamento para que minimize cada vez mais as características do autista com que ele consiga levar e conduzir a sua vida. Ele vai estudar, ele vai casar, ele vai ter uma vida como a sua, sendo tratado, tá? O outro ponto é que, e eu já vou levando da cura dos tipos, toda pessoa autista é igual? Não, não é. Pessoal, não existe. Eu posso até ter níveis iguais, mas cada um vai ter o seu jeitinho, cada um vai ter o seu comportamento, cada um vai ter a sua característica, assim como nós. Cada pessoa não tem o seu jeito, cada pessoa não tem a sua maneira. Você não é igual a sua mãe, não é igual a sua irmã, não é igual a sua prima, não é igual ao seu vizinho, o autista também. Então, vamos parar de rotular. O autista é aquela criança, ou é aquela pessoa que não consegue fazer isso, que não consegue fazer aquilo, que se balança, que gira o dedinho, que pula, balança a mãozinha. Não existe isso. Cada criança, eu vou falar aqui na criança, levando em relação ao meu filho, cada criança autista, ela tem o seu jeito. Ela tem a sua maneira, ela vai ter a sua estereotipia ou não vai ter a sua estereotipia, ela vai ter, cada um tem crianças que desenvolvem normal, fala, anda, faz tudo normal e vão descobrir por um toque, o sensorial dela, o comportamento ou algo do tipo, um som. Como tem crianças que não falam. No meu caso, o meu filho, ele não era verbal. Então, até os 4 anos, ele era uma criança não verbal, mas tinha criança, na mesma idade dele sendo diagnosticada, que falava normal, que tinha desenvolvimento. O autismo na mulher é diferente do autismo no homem. Então, existem tipos, graus de autismo e cada um vai levar. Eu mesmo esses dias falei para o meu filho, porque ele estava falando de um amiguinho. Nossa, na escola tem um menino que é autista, mas mamãe, ele não é igual a mim. E eu fui explicar isso para ele. Meu filho, todos os autistas são diferentes. Você não vai encontrar, não é porque é autista ele vai ser igual a você. Ele pode estar com um nível
a mais do que o seu, pode ser um autismo severo, como pode ser um autismo que vai ter muito mais função que você, seja muito mais funcional do que você. Então, o autismo, existem graus, níveis, 1, 2, leve, moderado, seja lá como você vai falar, grau 1, grau 2, grau 3, leve, moderado, severo. Além disso, cada um vai ter o seu jeito. Nós temos personalidade. Então, cada criança, cada adulto tem a sua personalidade. E o autismo vai em relação a isso. Então, se você tem uma personalidade mais fácil, vai ser mais fácil de lidar. Se você tem uma personalidade mais forte, também, então, isso vai ter. Não é porque a criança ou o adulto é autista que ele não tem personalidade, tá, pessoal? Tem personalidade, sim, tem o seu gênio, tem o seu jeito e também tem o autismo. Então, não vamos, tá, igualar todo mundo em um patamar, não vamos igualar e falar, mas nem parece que ele é autista, porque você, de repente, a referência que você viu em um filme, a referência que você ouviu em um jornal, a referência que você viu de alguém que tinha o autismo era, e você olha para aquela criança e fala assim, nossa, nem parece ter. Sim, porque não tem cara. Cada pessoa tem o seu tipo. O outro é, autista não tem emoções? Claro que tem. E muita emoção. O autismo, o autista, eu falo que eles têm, assim, tanto é que muita gente fala, meu anjo azul. Eles têm uma pureza que eu não tenho como mensurar. Quando falam, o autista não tem filtro, de fato ele não tem filtro. Porque ele fala, ele tem essa inocência, ele tem é genuíno dele. Ele não consegue mensurar. Se você tiver com uma roupa que ele não gostou, ele vai falar pra você, nossa, essa roupa tá assim. Se você tiver muito magra, muito gorda, ele vai falar pra você. Se tiver um cheiro, alguma coisa, eu vou contar um caso bem rápido que aconteceu com meu filho. Ele tinha 4 aninhos, 4 não, já tinha 5 anos. E eu fui levar ele para tomar vacina no posto de saúde. Passando na fila, tinha um senhor, ele tinha caído, já tinha quebrado um dentinho, o meu filho, o Átila, e ele passou no posto de saúde e tinha um senhor que riu e brincou com ele. E esse senhor também não tinha um dente. Ele me puxou na hora e falou assim, olha, mamãe, o dente dele também caiu, o seu ficou mole? A minha cara na hora foi de desespero, porque eu era um idoso, ele perdeu o dente por algum motivo e tal. Só que para ele era a coisa mais normal. Ele, 5 anos, sem dente, e aquele senhor na frente dele também. Então, assim, eles não têm um filtro. Se é uma outra criança, uma criança neurodivergente, ela pode já ter essa percepção de que, é um senhor, caiu o dente, alguma coisa, não vou perguntar. Vai chegar e falar, mamãe, é normal e tal, porque 5 anos ainda está aprendendo muita coisa. Então, eles têm essa inocência e junto com a inocência vem o sentimento. Eles são muito puros, eles se entregam muito fácil, eles confiam muito fácil, eles não veem a maldade que tem. Duplo sentido, esquece. Eu brincava com meu filho que eu ia arrancar o nariz dele, essas brincadeiras que a gente brinca, peguei seu nariz. Nossa, ele chorava muito, porque na cabeça dele eu peguei de fato o nariz dele. Então, a emoção existe, é genuína, é uma emoção assim, eles têm sentimentos, eles amam, eles são carinhosos. Tem, claro, o meu, por exemplo, ele não era muito apegado a mim. Eu amamentei ele no peito até 1 ano de vida e meu filho não era zero apego a mim. Mas falar que ele não tem emoção, sim. Ele me amava, ele olhava nos meus olhos, ele fazia carinho. Ele fala pra mim hoje, eu te amo não sei quantas vezes, mamãe, eu te amo, ele me abraça. Então, o autista, ele tem emoção, sim, ele tem sentimento, sim. E a gente tem que ter essa empatia. Sabe por quê? Porque a emoção e o sentimento deles é puro. Então, se você for fazer uma brincadeirinha de duplo sentido, para uma criança autista, para um adulto autista, pense antes, porque às vezes na brincadeirinha você pode estar magoando ele, você pode estar, ele vai sofrer com aquilo, ele vai achar, ele leva ao pé da letra tudo. Então vamos também ter esse controle, porque o autista ele tem sentimentos e as emoções dele são os extremos. Eles ficam muito felizes, muito tristes e com pequenas coisas. E o descontrole vem exatamente por isso, porque eles têm o sentimento dele, embola com a emoção e eles não conseguem controlar. Então o autista tem, sim, e muito sentimento. Não acreditem nessa. O autismo é causado por vacinas? Não. Não existe uma causa ainda comprovada.
tanto da vacina, como também eu vou te falar de alimentos. Esses dias, o meu marido me mandou um vídeo que um amigo mandou para ele. E ele, na hora, ele falou assim, eu sei que você não concorda, mas eu vou te mostrar. E era um médico falando sobre tirar alimentos, glúten, lactose, assim, uma série de coisas. Existem estudos, sim, mas até hoje nada comprovado. Se tiver algo comprovado, até vocês podem me mandar aqui nos comentários e falar, porque eu vou ter a honra e o prazer de voltar aqui e me retratar. Mas até onde eu tenho conhecimento, até hoje não existe nada comprovado. Então, não foi vacina, não foi o que você comeu, não é o que ele come. Claro que a gente tem que ter uma vida regrada, sim, porque alguns não têm os limites, querem comer, querem isso. Mas, então, tanto a vacina quanto alimentos não tem nada até hoje comprovado. Então, não foi o que... a mãe... Tem muitas mães que levam culpas. Será que eu fiz alguma coisa na gestação? Não, isso é uma condição neurológica. Então, é algo que ainda não tem comprovado, não tem nada comprovado que gerou o autismo. Então, vamos parar de sentir essa culpa, ou então vamos parar de culpar algo, ou tentar fazer, porque às vezes a gente sacrifica tanto a nossa vida, sacrifica essa criança, a nossa vida, por coisa que não tem sentido. Então, vamos estudar. O nosso amigo Google, ele é ótimo para muita coisa, mas ele também destrói muitas coisas. Quando eu tive o diagnóstico, eu comecei já na suspeita, eu não ia para o Google em hipótese alguma. Não fui para o Google para pesquisar. A minha mãe foi, a minha irmã foi, não sei se meu marido foi, porque ele nunca relatou isso para mim, mas eu não fui. E eu chegava e falava mesmo para as pessoas, nem vem. Porque se você for jogar lá, tem milhões de causas. Porque você fez isso, porque a mãe fez aquilo, a culpa é disso, porque a criança não pode comer aquilo, que os alimentos hoje, porque é vacina. Então, pessoal, vamos ter calma, vamos focar no que tem que focar. Trata. Vamos no tratamento. A criança, ela precisa de tratamento. Então, procure especialista. Se o seu médico orientar em relação a isso, evita isso, aquilo, ok, segue as orientações do seu médico, que o seu médico vai saber o que é melhor. Claro que também o seu médico falou, vamos pesquisar, vamos ver, vamos olhar, vamos pegar outra informação, porque a gente também tem que ter esse discernimento. Mas o autismo não é causado por vacina e nem por alimentos. Até agora, não tem nada comprovado, tá? O outro ponto também é sobre a vida do autista, tá? O autismo não consegue ter uma vida independente? A gente consegue. Dependendo do nível, do grau do autismo, tá? O autista, ele pode, sim, ter uma vida 100% funcional, desde que ele seja estimulado. Por isso, a gente sempre bate na tecla do diagnóstico precoce, porque quanto antes você diagnosticar o seu filho, ou você, às vezes você viveu uma vida... Hoje em dia, a gente está vendo muito isso. Pais, mãe, pai, que estão sendo diagnosticados agora. Por quê? Por causa dos filhos. Olham os filhos. Esses dias mesmo eu estava vendo um documentário de um atleta, um jogador de futebol, que o filho dele é autista, e ele começou a ver, e a mãe dele falou assim, mas o seu filho fazia o que você fazia. E aí alertou, ligou aquela luzinha do alerta, ele foi buscar e ele viu. Eu também sigo uma moça na internet, desde quando o Júnior nasceu, que ela tinha dicas, e ela hoje... Até acho que um ano e meio que ela foi diagnosticada, também autista. A filha dela diagnosticou. A filha dela hoje tem 11 anos. Ela foi diagnosticada também aos 2 anos. E hoje ela descobriu que ela também é autista. Então, aí eu te falo, e essas pessoas que não sabiam, que estão sendo diagnosticadas agora, elas não têm uma vida 100% funcional, independente? Claro que tem as limitações. Aí a gente começa a entender por que você se estressa muito, por que determinada coisa te incomoda, por que você não consegue, de repente, dar um passo além. Aí você começa a entender determinadas questões na sua vida. Mas você viveu uma vida inteira sem saber que era autista. Então, você pode ser independente. Você criou filho, você casou, ou você não tem, você estudou, fez faculdade e tal. Então, hoje, na nossa sociedade, tem muitos. Eu, depois do meu filho,
eu tenho um olhar diferente. Então, quando eu olho, assim, às vezes, algumas pessoas que têm algumas atitudes, eu falo assim, olha, essa pessoa provavelmente não foi diagnosticada na infância. Então, a importância de ter o diagnóstico é para a gente saber em que eu vou tratar. É o que eu sempre falo, você está no quarto escuro, atirando para tudo quanto é lado, é muito mais fácil você ter um alvo ali, você vai lá e pum. Então, o autista, ele consegue ser independente, sim. O meu filho mesmo, eu declaro isso sobre a vida dele desde o primeiro momento, que ele seria um autista 100% funcional e ele seria independente. Eu sempre falei e profetizei isso na vida do meu filho. Nunca falei, você vai ser curado. E sim, que você vai ter uma vida normal. Eu sempre falei isso para ele, você vai estudar, fazer faculdade, vai casar, vai ter seus filhos, eu vou cuidar dos meus netos e você vai viver a sua vida. E eu sempre falei isso para todo mundo que estava ao meu redor. Mas eu não só falei, como eu também busquei. Então, para o autista, ter essa vida independente na fase adulta, desde a fase criança, né, essa fase que ele já começa que é o funcional, que ele já começa a fazer as coisas sozinho, escova um dente, toma um remédio, faz um almoço, faz um lanche que seja, é você tratar. O tratamento, a intervenção é a melhor opção que você possa ter. Não existe outra. Ou você trata para que essa criança, na fase adulta, ela seja um autista funcional, 100% independente, ou, de fato, se você pegar, meu filho, não sei o que, vou botar ele numa redoma, eu vou cuidar dele, você não vive para sempre. E aí, quando você não estiver aqui? Como que ele vai se virar? Se ele não vai ter a mamãe, o papai. Então, nós temos que criar essas crianças para o mundo. E, infelizmente, nós não vamos estar aqui para o resto das nossas vidas. A gente tem que sempre criar. Claro que existem níveis, graus de autismo. Tem um autismo severo que ele não vai conseguir ser. Você vai tratar para ele conseguir cada vez mais ter uma melhora. Mas a gente sabe que há um limite. Então, o autista, ele pode ser independente? Sim, ele pode, sim. Depende do tratamento e de como que você vai lidar com isso. Tá? O autismo só afeta crianças? Não. Como eu acabei de falar. Não só o autismo, você já na fase adulta, como quando você diagnostica uma criança autista, é um diagnóstico para a família. Você recebe um laudo do seu filho, mas isso envolve toda uma família. Então não afeta só a criança, afeta todo o ecossistema dele. Toda a família que está ao redor. Então, se você, pai, você, mãe, vó, tio, que estão junto com essa criança, se você não souber lidar, você vai estar prejudicando essa criança. Então, o autismo, ele afeta toda uma família. A família inteira está sendo diagnosticada, porque você passa a ser mãe de uma criança autista, pai de uma criança autista, irmã. Então, não é só um rótulo, não. É porque você passa a aprender a lidar. Como é que eu vou lidar com isso? Meu filho vai fazer aquilo. Então, o tratamento tem que ser num todo. Não basta eu só colocar o meu filho na terapia e sair. Não, eu também tenho que estar ali. Eu também tenho que ser tratada. Por isso que quando você inicia um tratamento, as primeiras terapias são com os pais. Porque eles vão lá, eles vão entender como que é a sua rotina familiar, para que eles possam entender e conseguir agir com a criança. Então, o tratamento não é só a criança, é toda uma família. Tem terapeutas que vão na sua casa para entender como que é o funcionamento da sua casa, ou se tem alguma coisa que possa estar desencadeando determinadas atitudes da criança. Então, o autismo afeta não só a criança, afeta toda uma família. Toda uma família. Então, eu falar do autismo aqui, por mim, eu vou falar, eu tenho relatos, eu tenho histórias, eu já ouvi muita gente, eu já vivenciei, eu já passei por fases do meu filho, por fases da minha filha, que a Mariana, que eu estou investigando. Você é neurótica? Não. É o que eu sempre bato aqui na tecla, gente. Não normalize o que não está no cronograma de uma criança. Quais são os cronogramas? A criança com certa idade tem que falar tantas palavrinhas, com não sei o que, tem que andar. A criança está muito nervosa, está muito isso. A gente não pode normalizar, é uma fase. Não. A minha, no caso, é bebê de pandemia. Bebê de pandemia não fala com ninguém. Não, gente, não vamos normalizar o que não está ali no roteiro, no cronograma normal de uma criança.
Então, tudo que vem ali pode não ser nada, mas a gente tem que investigar. Então, hoje eu tenho uma criança diagnosticada com autismo e com a comorbidade do TDA, e eu tenho uma criança de 10 anos, essa e a de 4 anos, que está sendo investigada, sim, se um possível TEA, que é o transtorno do espectro autista. Então, nós, como pais, como os responsáveis legais por essas crianças, temos que ter essa conscientização. Nós estamos aí no mês de abril, que é o mês da conscientização do autismo. Então, vamos pegar isso, a gente não só esse mês, mas como está aí, todo mundo vai começar a falar, então vamos também aproveitar isso e vamos ver, vamos conversar. Até às vezes tem um vizinho, tem alguém, alguma criança que você, ou adolescente que você possa estar ali, eu estou desconfiada, conversa com calma, não vamos dar palpite, mas vamos conversar. Se a pessoa te der uma abertura, você já levou no neurologista? Nossa, eu vi um vídeo da Francine falando isso, isso e isso. Poxa, vou te encaminhar. Porque às vezes a gente começar a abraçar essa causa, muitas pessoas vão ser ali atingidas, muitas pessoas vão ser diagnosticadas. Então, o diagnóstico precoce é importante. Se não teve o diagnóstico precoce, ok, vamos focar na terapia, vamos focar no que a gente pode fazer. Então, o autismo não tem cura, ele é funcional sim, ele vai afetar toda a família, eles têm sentimentos sim, e é sobre isso. Comece a olhar o autismo como uma condição e não um problema. Autismo não é um problema. Autismo é uma condição. O seu filho, sua filha, seu parente ou você tem essa condição neurológica. Ok, vamos aceitar, tratar e viver da melhor maneira. Não vamos pensar, se acontecer isso, se acontecer aquilo. Não. Vamos começar a enxergar com outros olhos. Vamos olhar a solução e não o problema. Vamos olhar o que eles podem trazer para a gente e não o problema. Então, autismo não é problema, não é doença, e sim pode ser a solução da sua família, a solução de muitas coisas. Porque eu até falo, para o autista funcional que está ali, está conversando, eles são tão verdadeiros que eu acho que todo mundo deveria ser. Que hoje a gente vive numa mentira, você às vezes mente, que eu não sei o quê. Não, ele vai lá e fala. Ele não consegue enxergar a maldade. Tem alguém tirando sarro da cara dele, ele vai ficar ali assim, às vezes até fala assim, alô, acorda. Mas é isso, essa pureza, essa ingenuidade que muitos têm, e a gente tem que começar a olhar o autismo com esses olhos. Vamos abraçar a causa, vamos fazer o que a gente pode fazer para melhorar, o que a gente pode fazer para que a vida deles se torne a melhor possível. E não vamos lamentar. Eu sei que é difícil falar isso, Quando uma mãe, um pai recebe o diagnóstico, não tem como eu chegar e falar para você, não lamente, não entre no luto. Não, eu sei que é difícil falar, mas vamos tentar. É o que eu sempre falo aqui no Visão de Mulher, independente do assunto. Tudo é como nós recebemos. Tudo é como nós enxergamos. Então, se eu escolho enxergar o autismo como algo leve, algo suave, independente da batalha que eu vier a enfrentar, então eu vou levar ele assim para o resto da minha vida. Então, essa é a minha dica. Eu quis trazer esses pontos aqui para quebrar mesmo isso essas mentiras que falam. Se você está recebendo um diagnóstico agora, leve em consideração isso. Porque muitas pessoas vão te falar alguma dessas mentiras que eu te falei aqui e que eu acabei de quebrar. Muitas vão falar. Vão falar que seu filho não vai ser independente, que ele vai depender de você para o resto da vida, que eles não têm sentimentos, que eles vão... é todo mundo igual, que o seu filho... É porque o filho de fulaninho é assim, o seu também vai ser. Não. Então, vamos quebrar isso, tá? Vamos quebrar de uma vez por todas essas mentiras e foque no seu filho, na sua filha, em você. Porque cada pessoa tem o seu jeito. Então, cada pessoa é diferente. Nós não somos iguais. Todos somos diferentes. E isso vale também para o autista. Espero que eu tenha ajudado algumas pessoas. Para você que, não tenho ninguém, não conheço, mas compartilha com a sua vizinha, com a sua prima, com a sua colega de trabalho, porque hoje a população está cada vez mais aprendendo sobre isso, vendo sobre isso, e estamos cada vez mais diagnosticando crianças, adultos. Então, compartilhe o máximo que você puder, interaja aqui com a gente. Eu estou aqui à disposição. Vamos tirar dúvida. Quer me chamar no direct no Instagram? Aqui no YouTube, eu estou aqui para ajudar. O Visão de Mulher foi feito
para isso, para que juntas a gente vá chegando cada vez mais longe, quebrando barreiras, superando limite, enxergando o futuro, enxergando longe, porque é isso, vamos tirar as escamas das nossas vistas, vamos enxergar o autismo com outros olhos. Essa é a minha luta e vai ser, e eu vou sempre pregar isso aqui para vocês. Autismo não é doença, autismo não vai parar a sua vida. Ele pode sim ser a solução. Se Deus escolheu você para ser cuidadora de uma criança autista, é porque algo grande Deus tem na sua vida. Que algo grande Deus tem na vida dessas crianças, que é tremendo. O favor de Deus sobre elas é tremendo. Então vamos fazer a nossa parte também. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por terem ficado até o final. E mais uma vez eu pedi, curta, comenta, compartilha o máximo que você puder. Vamos levar a visão de mulheres aí para todo esse mundo, não só o Brasil, vamos ir além, porque eu tenho certeza que muitas precisam ouvir, tá? Obrigada, juntas somos mais fortes. Fiquem com Deus.